Você sabe como se preparar para a entrevista de emprego? Nas últimas semanas, a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais está relacionada a isso. As pessoas acham que é só ir para a entrevista, outras acham que é só estudar sobre a empresa, e é aí que está a pegadinha. Depois desses mais de 10 anos trabalhando como recrutador, eu vou te contar 4 passos essenciais para que você esteja pronto para a entrevista de emprego. Bora lá? Meu nome é Everton Luiz, como eu já falei, tenho mais de 10 anos atuando como recrutador, e aqui eu compartilho com você aquelas dicas que não estão por aí de graça. Bora entender um pouco sobre o que é a dinâmica da entrevista de emprego. Como eu já venho falando, é a sua chance de ouro. É o momento em que você pode se vender, mostrar que você veio e, principalmente, mostrar para a empresa que tudo aquilo que está no descritivo da vaga é o que é você e é o que você já fez. Mas é um processo que não dá para você enfrentar ou passar por ele sem preparação. Então aqui vão 4 dicas muito simples, até básicas se você for parar para avaliar, mas que fazem toda a diferença quando você entra numa entrevista de emprego. A primeira delas é, e isso é indiferente se a entrevista é presencial ou online, esteja preparado com antecedência. Mas como assim preparado com antecedência? Se é uma entrevista presencial, chegue antecipado, 15 a 20 minutos, tome uma água, vá ao banheiro, entenda onde é a sala que você vai ser entrevistado, dá aquela respirada, sabe? Isso ajuda muito a quebrar aquele nervosismo que é normal numa entrevista de emprego. A gente pode pensar até que é um processo de pré-preparação, mas de certa forma a antecipação ela vai te ajudar muito. Se for uma entrevista online, teste a internet, teste o equipamento que você vai utilizar, seja um aparelho celular ou um computador. Eu sempre indico que você dê prioridade para o computador, se for possível. O celular pode ter uma série de interferências e intercorrências, qualidade da câmera, entre outras coisas. Vá para um lugar onde não tenha fluxo de pessoas. É importante que o momento da entrevista ele seja um momento entre você e o recrutador. Então, um quarto, um espaço com porta para que outras pessoas não transitem, vai te ajudar muito a estar concentrado. E concentração é um dos nomes do jogo da entrevista. É você entender muito bem o que foi perguntado e responder também de forma muito assertiva aquilo que você vai levar como ponto. Para pensar o seguinte, imagina que você está lá numa entrevista de emprego e aí tem panela caindo, cachorro correndo, criança chorando. Mais do que a questão da impressão que isso pode gerar, o impacto na sua concentração é muito grande. Então, ir para um espaço à parte vai te ajudar muito nesse processo de estar concentrado no que está acontecendo. O terceiro ponto é, se conheça, se estude. Mas como assim? Conhece o seu currículo, domina o que está no seu currículo. Basicamente, a entrevista é o momento em que você tem para desdobrar as informações que já estão no seu currículo ou que não estão no seu currículo. Lembra que, até em relação a outros vídeos que eu já subi aqui, o currículo, ele te vende, mas ele não traz tudo. Ele conta uma parte da sua história e é na entrevista em que você vai dar mais detalhes, vai fazer comparativos. Então é importante que você não precise ficar olhando para o currículo físico, que você tenha a condição de, no gogó, conseguir trazer os principais pontos, suas principais experiências. É muito importante que você chegue ali, não com o currículo 100% memorizado, mas com aquilo que eu chamo de miolo do currículo no seu campo de domínio. Se o entrevistador te perguntar em relação à experiência A, B, C ou D, você tem a condição de falar, tá, nessa experiência o meu papel era esse, ou o meu papel era um outro papel. Então, estude o seu currículo. E não menos importante, ou até mais importante, estude o descritivo da vaga. Lembra que a gente desenhou uma estratégia que ela está toda baseada e construída sobre como é que você se enquadra em relação ao descritivo da vaga. Então nós olhamos para o descritivo, preparamos o seu currículo, você formatou um currículo que vai ao encontro do que a vaga pede e agora na entrevista é o momento de reforçar isso. Então pensa o seguinte, você estudou o seu currículo e entendeu quais são suas forças, vamos chamar assim. Se você consegue também fazer uma relação direta com o descritivo da vaga, é o cenário perfeito. Então, mais uma vez, não perca a oportunidade de estudar o descritivo da vaga. É esse ponto de conexão entre currículo e descritivo que vão prender o recrutador em você. Uma entrevista onde só se entrega exemplos vazios ou sem conexão, ela tende a distanciar o recrutador. Agora, se você está a todo momento trazendo o recrutador para o descritivo que ele domina, falando, olha, sabe quando você fala que precisa dessa experiência? Sabe quando você traz o conhecimento de determinada metodologia ou ferramenta? Aqui, quando eu coloco no meu currículo essa passagem, eu fiz isso, eu usava essa ferramenta, eu implementei essa metodologia. Então pensa que aqui é quase o match perfeito entre o quanto você conhece da sua trajetória, do seu currículo, e o quanto você domina o descritivo da vaga.
Um outro ponto é esteja presente. Isso parece uma coisa boba, né? Esteja presente, mas no mundo atual é muito fácil a gente dispersar. Eu brinco que assim, pipa voada tá cheia por aí. Você começa aqui e daqui a pouco você foi embora. Entrevista, a presença é muito importante. O recrutador está avaliando isso, inclusive. Eu já entrevistei candidatos que muitas vezes você percebia que ele não estava mais ali. Ou ele se pegou por um barulho, ou o celular tocou. E esse é um ponto que vai te ajudar a estar presente. Desliga o seu celular, põe no modo avião. Parece uma coisa muito simples, né? Mas não é. As pessoas hoje têm uma dependência do mecanismo, né? do aparelho, estar ali e ver o WhatsApp. Aquele momento não. Ter o aparelho desligado ou no modo avião vai te ajudar a estar presente. O mundo não vai acabar nos seus 20, 25, 30 minutos de entrevista. Neste processo de estar presente, esteja presente, se faça presente e também tenha o cuidado de prender o recrutador no seu flow. Mas como é que é isso, Everton? Prender o recrutador no meu flow? Eu gosto sempre de pensar que o candidato com alto nível de senioridade, ele toca a entrevista. Ele conduz, é como se ele pegasse nas mãos do recrutador e ele fosse guiando o recrutador pelo caminho. E como é que se faz isso? Como é que se dá isso? Lembra que você domina o seu currículo e você domina o descritivo da vaga? A estratégia é como é que eu vou passando por esse caminho onde eu mostro para o recrutador que eu sei fazer o que ele precisa, eu tenho conhecimento naquilo que ele está demandando, eu já implementei aquilo que ele tem como expectativa. Então você traz ele para o caminho com você e vai guiando ele, mostrando exemplos, mostrando passagens, mas isso só é possível porque você estudou o seu currículo, estudou o descritivo, está presente ali naquele momento e principalmente você não fica divagando. Responda o que te foi perguntado. Como é que eu me preparo para responder o que foi perguntado? Aqui fala muito sobre sua capacidade de síntese. A leitura sobre a pergunta que está feita e qual é a resposta esperada. Na preparação, quando você começa a estudar currículo, estudar descritivo, é importante que você vá pensando também sobre como você responde a determinados temas. Se me perguntar isso, eu respondo aquilo. Se não me for perguntado, como é que eu demonstro o meu conhecimento sobre isso aqui que eu acho que é essencial? Dentro do processo de preparação, eu acho que tem sempre aqueles temas que são importantes que você estude, que você assista um vídeo, que você pratique um pouco sobre como você responderia em relação a eles. É importante que a entrevista não seja um lugar onde você vai se ver surpreendido por uma pergunta. Lembra que a forma com que você reage a determinados temas, ela pode ser primordial no seu processo de continuidade naquela vaga, naquele processo seletivo. Então, se você traz o recrutador com você, se você está presente ali, consegue muitas vezes entender o que foi perguntado e trazer uma resposta que não é rasa, mas também não é muito longa ao ponto de perder a atenção do recrutador, você está ganhando aquele jogo. Então, preparação a gente passa por estar preparado antes, ou seja, chegar fisicamente no lugar com antecedência ou preparar equipamento que você vai utilizar. A gente começa aqui. Estudar o seu currículo, estudar o descritivo da vaga e ter se antecipado em ensaiar alguns temas ou algumas perguntas que podem ser mais ou menos difíceis para que você consiga responder de forma assertiva. Um exemplo, aquela pergunta assim, por que você saiu do último emprego? É uma pergunta simples, né? Mas eu já vi muita gente desmontando quando é feita essa pergunta. Porque ele não é um tema simples. Pode ser por uma razão pessoal, pode ser por uma razão comportamental, são vários fatores. Tem resposta certa ou errada? Não. Tem a resposta que vai atender a todas as expectativas. Então, é muito importante que você vá desenhando sobre como eu trago esse ponto. Em relação ao emprego anterior, eu acho extremamente importante que você não leve culpa para outra empresa, para o outro gestor e fale, olha, entendi que era o meu momento, não funcionou mais para mim, resolvi seguir a minha vida, fui buscar outros objetivos. E acabou aí. Dificilmente o recrutador vai tentar aprofundar demais nesse tema, mas por isso que é muito importante que no seu processo de preparação você passe por treinar perguntas como essa. E por último, e como dica bônus, que é uma pergunta que eu recebo com muita frequência para Everton. Fui lá, me preparei, fui para a entrevista, acho que fui bem, não recebi feedback. E aí, peço feedback? Depois de quanto tempo eu peço feedback? Eu gosto de pensar que tem o processo de pré-preparação, tem a preparação do dia que nós falamos e tem o pós. Feedback é como se fosse um pós-vendas, né? Só que nesse caso você está demandando ali uma informação sobre desempenho. Primeiro vamos pensar o seguinte, ó. O primeiro feedback que você tem que ter é o seu em relação à sua performance na entrevista.
E aí tem que ser muito honesto, tá? Você tem que parar para avaliar depois que acabou a entrevista se ela efetivamente foi boa para você. Ah, Everton, ó, fui muito bem, respondi tudo, entendi que o recrutador também estava reagindo de uma forma muito positiva. Deu uma semana, não veio o retorno? Manda um e-mail ou manda uma mensagem no LinkedIn, mas assim, num tom bem amigável. Olha, tudo bem, como é que você tá? Quis uma entrevista com você há tanto tempo, só queria saber se tem alguma atualização. E é isso. Você já deu um lembrete. Você ficar, por exemplo, perguntando todos os dias não vai acelerar o processo, e a gente precisa entender que tem casos que as empresas são relapsas em não dar o feedback. Tem, mas tem outros casos que o processo ainda está acontecendo. Eu mesmo já toquei muitas vagas que o processo dura meses. E assim, às vezes nós temos 1, 2, 3 candidatos que a gente quer que eles continuem no processo se fizer sentido para o candidato. Então, nessa dica bônus em relação ao feedback, use o tempo a seu favor. Uma semana não teve retorno, manda uma mensagem no LinkedIn, manda um e-mail. Eu, particularmente, não gosto de abordar o WhatsApp, ainda que o recrutador tenha deixado à minha disposição. Eu dificilmente dou o meu WhatsApp como opção de contato, mas o e-mail e o LinkedIn, eles são mais formais nesse aspecto. Então, pensa o seguinte, de novo, o processo seletivo ele é um jogo de várias etapas e que demanda muita estratégia. Se a gente tivesse que fazer uma comparação com o esporte, ele é campeonato e de pontos corridos. Tá? Então é importante que cada passo vá sendo dado com muito cuidado desde a candidatura. E a entrevista é a sua chance de ouro. Ali onde você pode se mostrar e mostrar que você veio. Então estar preparado e principalmente entender o papel de cada etapa e como você passa por cada etapa vai ser muito importante numa futura contratação. Lembre o seguinte detalhe. Na entrevista, o recrutador deixou de olhar só um documento, seja ele digital ou impresso, e ele está conhecendo a pessoa e ele está avaliando a pessoa, os comportamentos, aquilo que ela faz e aquilo que ela não faz, tá bom? Obrigado mais uma vez, curte, compartilha, me manda mensagem nas minhas redes sociais que estão todas aqui embaixo. Bora lá, um abraço, até mais.